Quem estiver obedecendo a sã doutrina. Boa tarde, ouvintes da Rede Cristã, boa tarde, ouvintes da Rádio Casa de Oração. Estamos de volta com mais uma edição do programa No Divã, com o terapeuta Edinásio Silva, diretamente do consultório da Academia do Cérebro para todo o Brasil, para todo o mundo. Um abraço para o pessoal que está nos ouvindo aí na Suíça, na Bélgica, na Áustria. Um abraço a todos que estão nos ouvindo em outros países. Falando agora só desses que o pessoal está interagindo conosco. Boa tarde, doutor Edinásio. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando através do rádio e dos aplicativos. Acabamos de sair aqui na Academia do Cérebro de uma reunião com as psicólogas que vão atender aqui. Reunião produtiva, até eu convidei elas para participar do programa, mas elas preferiram não estar presente, não participar. Mas diante desse quadro emocional e psíquico que atravessa o mundo, a gente está se preparando para atender esse pessoal, né? Então, o que nós vamos discutir hoje, uma coisa que está pairando sobre todas as cabeças, é a questão das relações humanas. É uma coisa que se discute há muito tempo, mas durante essa pandemia ficou patente a intolerância entre as pessoas. Então, existe uma intolerância entre as pessoas, intolerância de convívio entre pessoas desconhecidas e pessoas que convivem debaixo do mesmo teto. E esse prolongamento dessa convivência de horas juntos, fez com que existisse um certo desequilíbrio entre as pessoas. É comum hoje, você vai observar para as estatísticas, o número de brigas, confusões entre pessoas afins, entre pai, filho, marido e mulher, irmãos, cunhados, vizinhos. Então, cada vez mais, as pessoas partem para a agressividade. Nós vimos anteriormente que aquele motoqueiro que entrou no condomínio e alguém xingou o motoqueiro, desqualificou o motoqueiro, que ele estava fazendo entrega de iFood e foi desqualificado. Sim. Pelo um dos moradores do condomínio. Então, e a desculpa porque ele tomava remédio controlado, era esquizofrênico, a desculpa é o momento que estão passando. E você pergunta, o momento que estamos passando contribui, mas não é nada novo. Tudo que está sendo vomitado agora é coisa velha. Ora, eu resolvi brigar com minha mulher, eu brigo com meus filhos e a confusão foi feita dentro de casa, porque estamos muito tempo juntos. Essa intolerância já existia anteriormente, isso apenas foi um gatilho, um disparo que aconteceu durante esse período de pandemia, onde a convivência está se tornando insuportável. Por quê? O interessante é que quando as pessoas se conhecem, elas começam a querer enquadrar o outro, a querer que o outro aja do mesmo jeito que ele age. E tem as mesmas preferências pelas comidas, pela cultura, pelos livros, pelo cinema, pela música, pelo vestido. Quer, de certa forma, fazer com que o outro seja enquadrado naquele conceito que ele tem. E se aquele outro não se enquadra, começa a divergência. E aí um quer que o outro se enquadre no seu conceito. E esse enquadramento faz com que o outro resista. Ou seja, ninguém quer ser manipulado e todo mundo quer manipular. E o outro começa a observar que aquela pessoa está há muito tempo no celular,
E se irrita aquela pessoa, porque o outro passa muito tempo jogando. Quantas mães reclamam dos filhos, que os filhos ficam o tempo inteiro no computador? Quantas mulheres reclamam do marido que estão jogando no celular o tempo inteiro? Quantas mulheres reclamam do marido? Quantos maridos reclamam das mulheres que estão o tempo inteiro trocando mensagem? E aí surge aí também as desconfianças, surge aí as traições, surge aí a desarmonia. Então, é um tema que eu queria trazer hoje para a discussão dos ouvintes que estão passando por esse momento, ou que estão observando o que está ocorrendo hoje na sua lar, na sua família. Esse tempo que se passa junto, no lugar de ter um conserto, de ter um reparo, de se harmonizar, está desarmonizando. As pessoas estão se estranhando. Quer dizer, se estranhando não está enxergando aquele parceiro, está achando aquele parceiro que é estranho aquele lugar. E aí surge aí as mágoas que são detonadas. Aquilo que você queria dizer com o outro, não diz nesse momento, não disse naquele momento, está dizendo agora. E aí surgem as inquietações e os confrontos. E o que é que está acontecendo com a gente? O que é que está acontecendo com a humanidade? A humanidade está se estranhando. Um debate que tivemos em Brasília agora sobre, será que deu certo a humanidade? Porque a gente vê tanta estranheza, né? Tanta falta de conexão de um ser humano com o outro. Se você observar, você vai ver que tem gente que está preferindo adotar gatos e cachorros, animais de estimação, do que gente, do que criança no orfanato. Tem gente que passa o dia inteiro gastando dinheiro com os animais, levando os animais para para os shoppings, onde tem os pet shops, para cuidar da sua aparência e exibir esse animal. Tem gente que passa o dia inteiro brincando com o animal, mas não quer brincar com o adulto. Então, devemos chamar a atenção da população em relação a isso. Tem algo acontecendo no dia normal, tem algo acontecendo errado. Como é que as pessoas preferem ter relação com o animal irracional do que ter o animal com o ser humano? Então, é isso que queremos chamar a atenção da população, e isso faz com que nós adoeçamos. Então, por que estamos ficando doentes? Porque perdemos a relação com o outro. Hoje, estamos buscando alternativas. E quais são essas alternativas? Esse aparelho celular, o computador, e através desses equipamentos, nós estamos buscando as redes sociais para se comunicar com o outro. Há necessidade do ser humano se comunicar com o outro, mas se comunicar fantasiando. É aí que eu chamo a atenção. Por quê? Na hora que esse homem e essa mulher, esse homem, se juntam, vai descobrir o real, a realidade. E a realidade do outro é insuportável. Por isso que na época do namoro, na época dos romances, né, vivia no mundo do romantismo, não no mundo do real. E aí era possível conviver com o romantismo, com o imaginário, com o ideal. Ou seja, eu projetei um homem para a minha vida, eu projetei a mulher na minha vida, eu projetei o filho na minha vida. Meu filho vai ser assim, assim, assim. Mas a convivência com esse filho não é o idealizado, não é o imaginário, é o real. E o real eu expurgo, o real eu não suporto. Eu idealizei o meu namorado, eu idealizei o meu marido, mas ele, na convivência, eu percebo, cada dia que eu convivo com ele, que eu estou com ele, eu percebo o real dele, e o real dele não me agrada. E aí surge exatamente o expurgar, eu vou expurgar. E aí, nesse expurgo, vai existir o confronto, o barulho, a confusão, e daí surgem
resumo disso tudo, que é lamentável o que está acontecendo hoje com a gente. E para conviver com essa pessoa, o que eu preciso saber? Eu vou para o psiquiatra, eu tomo remédio, eu vou para o médico, eu vou para o terapeuta, eu vou buscar auxílio. Hoje é comum, as terapias de casais existem, e os salões, os consultórios terapêuticos de casais estão lotados de pessoas que querem entender o outro. Como é que eu entro no terreno do outro? Como esse outro no meu terreno? Então eu vou buscar um mediador, e esse mediador é o terapeuta. Ou eu vou tomar remédio, ou vou tomar cachaça. Era comum, anteriormente, as pessoas deixar sua casa, ir para o bar, se encher de bebida alcoólica para voltar para casa. E quantas pessoas ficam rondando nas esquinas para não chegar em casa na hora que deveria? Chega sempre depois da hora. Vou dar um tempo para ir para casa, porque chegar em casa, a mulher grita, o menino grita e não é confortável. É a mesma coisa a mulher faz isso também. A casa não é um lugar, não é um abrigo. A casa não é um lugar ideal. A casa não é um lugar de paz, de alegria, de harmonia. Então, tem gente que ia ao cinema para dar um tempo para chegar em casa, outros ficam nos bares, outros vão para a roda conversar com os amigos, uma roda de amigos, então, para não chegar em casa. E essa pandemia fez com que existisse a ausência desse escape. Como eu falei anteriormente, a igreja está fechada, os bares estavam fechados, o cinema fechado, então eu tenho que ficar em casa. Então eu vou ter que suportar o outro. E quem é o outro que eu vou suportar? Eu vou suportar minha mulher, eu vou suportar meu marido, eu vou suportar meu filho, eu vou suportar aquele que habita comigo no lar. E suportar por muito tempo é difícil. Aí há a explosão, a falta de controle emocional. E aí ocorre tudo aquilo que estamos falando aqui e agora. Então eu queria que você pudesse ligar para esse programa e a gente debater sobre isso, sobre esse relacionamento tóxico, que é um veneno para a nossa alma. Essa relação tóxica é um veneno para a nossa alma. E essa relação tóxica faz com que a gente adoeça. Adoeça literalmente. Adoeça com problemas cardíacos, vasculares, com problema de fígado, problema de estômago, estomacais. Então, realmente adoece. E também surgem as doenças psicossomáticas, onde o cérebro fica completamente descontrolado e aí surgem essas doenças psicossomáticas, que são sintomas, mas não tem a doença. E aí é muito comum confundir a doença somática com a doença psicossomática. Então, por isso que também, doutor Inácio, o home office é uma tendência? É por isso que também o home office é uma tendência, o trabalhar em casa? Porque nas empresas, inclusive uma competição muito grande, o senhor até terminou o programa de ontem falando, que quem não é produtivo fica para trás. E nas empresas a gente percebe uma concorrência muito grande. O ambiente humano, que era para ser uma coisa bem acolhedora, está muito hostil, principalmente nas empresas. Então, o home office, ele seria já uma tendência independente da pandemia? É uma tendência. Agora, nós vamos ter outro problema. Porque morar na casa e trabalhar na casa vai trazer um problema emocional muito grande para a pessoa. Vai virar um coquetelzinho molotov, né? Vai virar um coquetelzinho molotov, né? Vai virar um coquetel molotov, que é aquelas garrafas com combustível e com fogo no pavio, na boca, né? Qualquer coisa explode, né? Quem vai sofrer é a mulher, o pai, a mãe, os filhos, porque não há uma separação. Não há separação, não, estou no escritório e aqui eu estou no outro mundo. Haverá sim essa interação é prejudicial. A grande questão é a produtividade. O empresário, ele vai... eu já vi alguns empresários tomando essa decisão de fechar o escritório, ou ter um escritório menor e...
tivemos um problema aí na tela, mas daqui a pouco estamos consertando. Sua tela rotacionou. Para o pessoal que está assistindo no Face, lembrando que vocês podem interagir conosco pelo 98720-4989 e fazer perguntas ao terapeuta Ednásio Silva, logo pós doutorado, PhD no caso se torna, né? Ednásio Silva. Então vamos daqui a pouco deixar de chamá-lo de doutor, chamá-lo de PhD, né? E você pode fazer perguntas aqui ao nosso amigo, doutor Ednásio, que apesar do avanço, graças a Deus, continua uma pessoa acessível, humilde e que tem feito diferencial da psicanálise, trazendo, não posso deixar de bater nessa tecla, aproximado a psicanálise das pessoas mais simples também, trabalha com elite, trabalha com gente de altas classes, mas também tem quebrado tabus e mostrado que a psicanálise, né, a terapia está ao alcance de todos. Volta a fala, doutor Ednásio, com a tela ok. Olha, na realidade eu nem gosto que me chame de doutor, me chamo de Ednásio mesmo. Vamos até mudar essa linguagem aí, porque é interessante. Eu fui entrar, acho que foi ontem, aqui no consultório, quando eu fui entrar, o porteiro perguntou: Você é o empregado? Aí a minha mulher começou a rir. Eu fui entrar no rádio para dar entrevista. O porteiro perguntou: Você é motorista do Pedro Paulo, que é o dono da emissora? Eu falei: Rapaz, não tive essa honra não. Então eu realmente não gostaria de... Não, mas história do doutor, tem uma palavra de Jesus, doutorado, PhD, a gente fala para os outros, mas eu sei que o senhor como é que se diz? Eu esqueci o que ia dizer, mas eu quero dizer que Jesus fez referência a isso, né? Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Eu não tenho nenhum cartão com o doutor. Aqui você não vai encontrar na minha placa, nem doutor. Vai encontrar diplomas, doutor. O diploma tem. Mas vamos honrar a quem é digno de honra e infelizmente é normal, as pessoas julgam muita gente. Não que a sua aparência seja assim desastrosa, mas as pessoas julgam pela aparência, mas o senhor é um vencedor e deve ser honrado como tal. Aqui na Rede Cristã, terapeuta doutor Ednásio Silva, e na relação sociável deve ser tratado assim, até porque as pessoas precisam reconhecer que o senhor é uma pessoa vencedora, né? O senhor mesmo faz questão de lembrar que veio de lá do Morro da Conceição. Mas vamos lá, o assunto da gente hoje é essa coisa, que isso inclusive interfere nessa relação, né? Quando as pessoas tratam o outro, às vezes, pelos que elas são, ou pelo que elas têm, ou pelos interesses afins, né? Ou afins não, ou interesses próprios. Aí dão uma carga na relação, às vezes, mais intensa ou menos intensa, agressiva ou menos agressiva. Isso, infelizmente, também influi, né? A gente até começou a trilhar um caminho que faz parte dessa convulsão social, né? Não faz parte? A gente... existe época e época, né? Separar época de época, as épocas que ocorrem, cada época ela tem um foco, né? Essa época que nós estamos vivendo agora, nessa idade contemporânea, a gente... eu acho que ele está perdido, né? Nós, exemplo, a geração passada era muito focada, exemplo, em status em nomes. Então você teria que ser de uma família tradicional, você poderia ter dinheiro, você não era convidado. Alguns restaurantes, você entrava no restaurante e se você não fosse cliente daquele restaurante, você era colocado de lado. Hoje você não existe mais isso. Antigamente era o nome que sobrevivia, o nome que circulava em prol desse Estado, ao lado do Estado. Ao longo do tempo, começou a se valorizar o conteúdo, o título, não o conteúdo, o título do sujeito. Então, popularizou muito esse doutor para cá, doutor para lá. O cara fez farmácia, doutor, fez médico, é doutor, advogado, é doutor, dentista, doutor, todo mundo é doutor. Se você for chegar num médico chamar de doutor, ele fica bravo. E o pior é que ele não é doutor. É médico. Ele não é doutor. Ele é médico, não é doutor.
Você fala com o advogado, chama ele de doutor, ele fica bravo. Ele não é doutor, ele é bacharel. Então, o advogado. Então, mas isso... E chegou uma época que as pessoas... Estamos falando aqui de comportamento. De comportamento. Andava com anel. Andava com anel assim, exibindo o anel. Seu anel vermelho, seu anel verde. Andava exibindo o anel. Então, quem tinha formatura andava a dizer, olha, eu tenho anel no dedo. Eu conheço muita gente que está andando cheio de anel e infelizmente não tem formação nenhuma, mas parece que esse anel dá um empoderamento, né? Parece um anel verde, alguma coisa assim. Então, lembre-se bem que o anel circulava por aí, afora, né? E a faculdade, eu estudei em Harvard. Eu estudei na Universidade Federal de Pernambuco, tu estudasse em Olinda. Então começou essa discriminação. Então, havia sempre isso. Hoje, essa questão de você estudar em grandes universidades não tem valor nenhum. O que tem valor é o conteúdo, é o saber. Então, nós estamos num período da produtividade. Então, antigamente, teriam que ser loiros, os olhos verdes, azuis e cabelos corridos. Hoje não tem mais isso. Mas anteriormente tinha esse preconceito visual, esse preconceito cultural em relação a de onde você vem. Estudou onde? Hoje não. Então, você entra com o seu saber, você entra com o seu conteúdo e você é o dono da situação. Então, estamos na era da produtividade, mas ainda estamos um pouco sem referência. O que é que nós queremos mesmo? O que é que nós queremos? Eu quero ser governador do Pernambuco. A referência hoje é o poder aquisitivo, né, Teodásio? A referência não, mudou do anel para esse status quo do anel, da instituição onde a pessoa estudou, mudou para a condição financeira, né? Então há essa agressividade quando um tem mais e o outro tem menos, né? Também, mas fica complicado entre o saber e o ter. Sim. O saber e o ter. Então, o ter, às vezes, é manipulado pelo conteúdo. O ter, o dinheiro, é manipulado para aquele que sabe. Porque o que não sabe, ele vai ter que buscar, ele tem que pagar aquele que sabe. Para conduzir o processo. E aí aquele que sabe pode manipular também. Então, eu fico mais com o conteúdo do que com o ter. O ter pode ter hoje, não pode ter amanhã. Mas eu digo a sociedade do modo geral. Isso não acaba... Essa diferença, né, essa discrepância entre ter e não ter, saber e não saber, ela não acaba também gerando um conflito? Sim, flui, sim. Sim, há essa disputa hoje. Porque veja só, se o senhor não tivesse o conteúdo que o senhor tem hoje, e antes eu não posso dizer, mas se o senhor não tivesse, por exemplo, o conteúdo que o senhor tem hoje, essa visão humanista do outro, quando o cara lhe chamou de porteiro, de motorista do fulano, quando o outro lhe pergunta se o senhor é empregado, se o senhor não tivesse esse conteúdo humano, diante da formação que o senhor tem, essas pessoas não iriam sofrer alguma coisa? Iriam, né? Como acontece com outras pessoas, como aconteceu com o cidadão que o senhor disse que chamou o entregador de nada, de ninguém. Tu é o quê? Você é o quê? Tá entendendo? Aquele conflito lá que o senhor começou a fazer referência dele. Não é porque um se achou mais do que o outro, que era entregador? O desembargador que deu a carteirada no policial, chamou de analfabeto, é disso que eu estou tentando... Recentemente aí. É disso que eu estou tentando querer que o senhor aborde, porque isso acaba se tornando, em muitos dos casos, não uma pessoa que nem o senhor, modéstia à parte, eu que tenho a minha formação espiritual, né? Senão também já teria perdido a estribeira com outras pessoas. Mas a gente vive fora esse nosso mundo, a gente vê isso na sociedade e de maneira ainda gritante, né? Infelizmente o que me chama a atenção hoje com tudo isso, houve uma corrida das universidades. Eu estava falando ontem com uma paciente, que ela não mora aqui, eu não vou dizer onde ela mora para não chamar atenção. Ela disse o seguinte: aqui onde eu moro, o enfermeiro ganha muito mais que o médico, às vezes. Isso. O enfermeiro ganha mais que o médico.
Então, aqui não há muito desnível, não. Aqui não há um cara ganhando 10 e ganhando 100. Aqui um cara ganha 100 e outro ganha 80 e 70. Então, há uma diferença aqui. Mas a pessoa disse, eu quero ter um curso universitário porque é o meu ego. Mas se eu quiser ser enfermeira, eu vou ganhar tanto quanto médico. Eu achei interessante. A minha filha esteve na Suécia, e ela disse que lá ela ficou na casa de um caminhoneiro. E o caminhoneiro morava na mesma quadra que o ministro. E tinha as mesmas coisas que o ministro tinha. E frequentava o mesmo clube do ministro, na Suécia. Então, o que eu quero trazer para todas vocês, que essa relação que nós estamos tendo com o outro, essa discriminação e essa exclusão, faz com que o outro adoeça. Então, por que o policial vai para a rua e quebra o outro no cacete? Mas por que esse policial não quebra no cacete uma autoridade ou um político? Ele quebra o favelado. Ele vai quebrar no cacete o cara que ele encontrar na rua e não tem referência. Mas ele não quebra no cacete o outro. Entendeu? Então, essa relação que nós estamos tendo um com o outro está adoecendo. Então, tanto esse policial que quebrou no cacete alguém que encontrou na rua, ele vai para o consultório médico atrás de tranquilizante, de ansiolítico, como essa pessoa que apanhou. Os dois vão. Porque os dois estão doentes. Está doente o que bateu, está doente o que levou. Então, é isso que eu estou chamando a atenção das pessoas. Nós estamos adoecendo. E é necessário fazer alguma coisa. E quem pode fazer alguma coisa? Quem está fazendo alguma coisa? Não está, porque a sociedade organizada, que nós estamos falando, quem é essa sociedade organizada? É a igreja, o clube social. Então, o governo, a parte do governo. Então, a sociedade organizada, ela não está percebendo esse confronto, essa batalha que está havendo entre as pessoas. Então, isso vai desovar aonde? Na delegacia, prisão, no cemitério, nos hospitais e nas igrejas. Esse confronto que está havendo hoje. O fim desse confronto, o final desse confronto é exatamente esse. É cemitério, delegacia, hospital e igreja. Que delegacia, né? O hospital, igreja ou terreiro, centro, sacerdote e outros. Centros religiosos, vamos chamar assim. Outras religiões. Partindo assim para a polícia, e olha que existe uma linguagem militar que todo civil ele é suspeito, né? Mas não é por isso, porque existem esses outros civis, como o senhor falou, médico e outras autoridades que atuam no quebra-pau. Mas é por conta exatamente acúmulo de estresse, doutor Edácio, isso? Essa agressão é uma descarga? Sim, porque as relações tóxicas estão envenenando as pessoas emocionalmente. E tudo isso que eu falei está envenenando as pessoas emocionalmente. E aí as pessoas extrapolam, não se controlam, extrapolam e partem para a agressividade. É a forma de reagir. Quando você é agressivo com o outro, você está dizendo, eu não estou bem, eu não estou legal. Não é porque você é violento, que você não presta, não. Quando você sai do seu salto e parte para outro salto maior, quando você sai da sua tranquilidade e vai ser agressivo com o outro, você está dizendo, eu não estou bem, eu não estou legal, eu não estou feliz. Você acha que alguém pode ser feliz aniquilando o outro? Você não é perverso, né? Perverso, sim. Perverso, ele é feliz, ele goza na desgraça do outro. Tem um ouvinte aqui no WhatsApp dizendo que ouviu ontem uma matéria sobre o sono e a alteração do humor. Queria que o senhor, se pudesse, falasse um pouco disso. Do sono? Do sono e a interferência do sono no humor. A pessoa ouviu uma matéria na TV e disse que ouviu sobre isso e queria que o senhor pode falar sobre a questão do sono na alteração do humor.
Olha, eu não vi a matéria, né? Não assisti, mas o que eu posso dizer é em relação, que eu venho falando há algum tempo aqui, em relação ao sono. Então, se você não tem um sono tranquilo, se você não tem o que se exige aí 8 horas de sono por dia, você com certeza vai ficar mal-humorado, vai ficar desequilibrado. Inclusive, você vai perder memória, porque os neurônios irão morrer. Nós temos cerca de 80 bilhões de neurônios a 100 bilhões de neurônios. Esses neurônios não vão se interligar e vão morrer por falta do sono. Eu não posso aqui explicar maior, porque essa parte do sono aí, eu tenho a parte da psicologia e tenho a parte da neurologia. É a área da neurologia que explica o sono com mais tranquilidade e as suas reações. Realmente o sono, quem não dorme bem é mal-humorado. Duas coisas. Nós temos 2 cérebros. O cérebro que nós conhecemos, no membro superior, né? O cérebro. Quem também não defeca bem, não dorme bem e também é mal-humorado. A falta de defecar bem deixa o cara mal-humorado. E a falta de não dormir bem deixa o homem mal-humorado. Porque é através do intestino que são os hormônios são levados para o cérebro, que é a serotonina, que é produzido no intestino. Tem uma pessoa dizendo aqui também no WhatsApp, doutor Inácio, não é muita justificativa para tanta violência e agressividade, não? Eu não sei. Vamos lá, o que é agressividade? Vamos explicar o que é violência e agressividade. Vamos lá. Agressividade é nato ao homem. Todo homem ele tem essa agressividade. Toda pessoa que nasce já nasce com essa agressividade. Por quê? Vou repetir porque talvez você não tenha explicado. O primeiro ato, o primeiro percepção que a gente tem é a percepção de inveja, de raiva e de ódio, que vem na relação do seio da mãe. Quando a gente percebe que aquele seio não é da gente, é de inveja. Também que sentimento, a gente tem sentimento de inveja, porque aquele seio não é nosso, aquele seio é do outro. Então parte daí. E nessa relação que essa criança tem com o seio, ela agride o seio, ela morde o seio, ela bota a mão no seio, ela procura o seio, ela se aposta desse seio. Todo mundo. Ou da mamadeira. Então essa começa aí. Então essa agressividade já começa nascedouro. Essa agressividade. Então, essa agressividade ela pode aumentar e diminuir, dependendo do meio que você está vivendo, e é a relação que você tem com esse outro, esse relacionamento que você tem com o outro. Então, qualquer pessoa tem agressividade como mecanismo de defesa. Qualquer pessoa. Não existe ninguém light nisso. Então, qualquer agressividade, ela faz parte do mecanismo de defesa. A violência não. A violência, eu não diria que seja um distúrbio, mas é algo muito parecido. A violência é algo que é pensado, repensado e planejado. O ser violento, ele não se contenta até ele concluir aquela violência dele. Na rua, o agressor, ele vai quebrar a cara do motorista, ele vai xingar o outro, mas depois passa. O violento, ele pode xingar o outro e vai pegar o outro na casa dele e meter bala. Ele vai além. A diferença é essa. Então nós temos aí 2 personagens que a gente caracteriza como violência e agressividade. Como violento. E o outro como bondade. Que eu trago aqui, quem quiser pesquisar, pesquise a neofilia e a biofilia. A biofilia é a bondade, a caridade, e aí nós trazemos a figura de Jesus Cristo como o fruto da biofilia. A neofilia é a violência, que nós colocamos aí como percursor disso Adolf Hitler, que era um violento. O violento ele pode até nem dar uma tapa em ninguém, mas manda matar. É verdade.
Muito bem, 987-24-989 é o telefone para você ligar e interagir com áudio ou mensagem, como já fizeram duas pessoas. 987-24-989 é o WhatsApp, é telefone e o WhatsApp você liga, manda áudio, manda mensagem de texto. Falar em mensagem de texto, pode mandar também um antigo SMS, viu, pessoal? Também estamos na fanpage da Rede Cristã e estamos também pelo Facebook Acorda a Bênção, e obrigado aí pelos compartilhamentos de quem está assistindo a transmissão. Obrigado mesmo, o pessoal tem dado uma força aqui, porque é bom o programa, já temos aí 85 compartilhamentos. Um abraço para Mirelle Leutier, Severina Luzinete, obrigado a vocês todos que estão nos assistindo. Também estamos pelo aplicativo da Rede Cristã no Play Store e no Apple Store, e pela Rádio Casa de Oração, FM 96,3 e pela FM 103,3. Doutor Inácio, no momento, sem nenhuma intervenção dos ouvintes, eu segue à vontade para continuar com algum outro tópico dessa sua temática de hoje. Bom, o tópico inicial são as relações tóxicas, um veneno para a alma. Então, toda essa relação tóxica, o convívio de uma pessoa tranquila com uma pessoa controladora, uma pessoa desagregadora, vai adoecer a pessoa que está debaixo do chicote. Vai adoecer, essa pessoa vai ficar doente. Essa pessoa, por isso, exemplo, tem um caso aí que aconteceu recentemente da menina que foi violentada pelo tio. Então essa menina vai precisar de terapia, ou seja, o perverso é do tio, e a menina vai precisar de terapia. Então houve a agressão nela, ela foi agredida e ficou doente. Então ela vai ter um comportamento inadequado futuro. Recentemente, recebi agora, está aqui, ó, um desenho de uma criança de 7 anos, está aqui. Acabei de receber, está aqui. Uma criança de 7 meses. Aqui tem a foto. Sim. Tem a foto do pai, da mãe, e a criança está onde? A criança está no colo da mãe, a criança tem 7 anos de idade. Aqui, outra foto, está aqui. A criança sonhou com um bicho. Está aqui o bicho que ela sonhou. Baixa mais um pouquinho. Baixa mais a foto. Isso. Aí ficou na medida. A criança sonhou com o bicho. A criança chora o tempo inteiro e diz que está triste. Então, aconteceu alguma coisa com a criança que os pais não sabem. E vou começar a analisar agora. Então, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Ocorre que existem pais que são cuidadosos. Quando a criança faz essa queixa, o pai pede socorro e pede auxílio. E tem pais que ignoram. Ou seja, houve uma agressão a essa criança, de ordem psíquica ou social qualquer, houve agressão a essa criança, a criança chora, a criança reage, a criança mostra um comportamento diferente e os pais não ligam. Não estão se Já apercebendo, outros né? buscam ajuda. Então, a questão é o seguinte: toda pessoa agredida, ela vai ter um trauma. Hoje eu recebi uma mãe aqui no consultório, que ela disse: olha, eu vim aqui no consultório, eu não tinha nem muita queixa, mas vim aqui porque eu tenho 2 filhos especiais e as pessoas me condenam porque eu sou a marca, porque eu sou isso, aquilo. Eu vim aqui tirar minha roupa para que você possa me examinar, tirar a roupa da alma. Então, é por isso, gente, que eu fico dizendo aqui a importância da terapia. Esse programa é para isso, é no divã. O programa é para dar terapia. E você pode dizer: não, você está falando isso para que as pessoas me procurem. Eu nem tenho tempo para atender todo mundo. Mas é necessário que as pessoas possam ter essa relação terapêutica. Eu estava dizendo hoje aqui, falei ontem, Deus, ele fez o mundo pela palavra. Depois, Deus criou o homem pela palavra. Depois, Jesus Cristo veio à Terra e curou pela palavra. A palavra foi usada em 3 momentos: criação do homem, do mundo
na cura. Triste. Aí, por que a palavra não pode curar no consultório terapêutico? Porque a palavra, porque existe uma desordem psíquica, e a desordem psíquica, ela não pode ser tratada com medicamento. O que pode ser tratado com medicamento é a desordem cerebral, é diferente da desordem psíquica. Do aparelho cérebro, sim. A desordem lá, a desarmonia lá, pode sim, mas não a desordem mental. Eu vi hoje uma entrevista de manhã, que aconteceu alguma coisa, violência doméstica, e o homem dizendo na Globo hoje, dizendo assim, esse homem tem a mente fraca. Você já ouviu falar, o que é ter mente fraca? O que é ter mente fraca? Meu amigo, minha amiga que está ouvindo, tem que ter estrutura psíquica, a estrutura egóica. Quem não tem estrutura egóica vai cair de 4 no chão. E é isso que nós fazemos aqui. Nós estruturamos a sua parte egóica para que você possa suportar a vida e conviver e tomar a decisão. Quem não tem estrutura egóica vai ficar caindo aqui, caindo acolá, e metendo a cabeça na parede. E para ter estrutura egóica, não tem medicamento nesse mundo que faça estrutura egóica. O medicamento vai fazer você ficar valente durante algum tempo e depois ficar frouxo. O medicamento vai fazer, dar um sossega-leão, você cai e dorme, depois não dorme mais. O medicamento vai fazer você ser viciado. Mas a gente aqui vai tratar você na sua estrutura egóica para você ficar taludinho e resolver sua vida. Muito bem. Pode fazer perguntas, o pessoal, ainda temos mais 9 minutos, pode fazer perguntas ao terapeuta Ednásio. Doutor Ednásio, quando a pessoa, por exemplo, o ambiente de trabalho já está hostil, que eu recebi aqui um texto, e a pessoa, por exemplo, já começa a ter desmotivação de ir para o trabalho. Eita, chegou a hora de ir para o trabalho. Ixi, eu vou para aquele ambiente. E a pessoa precisa do emprego. Como lidar com essa situação? É a pergunta aqui. Entrando aqui alguma mensagem, eu não ouvi direito. Pode repetir. A pessoa mandou um texto aqui para mim, quando você estava falando, eu estava lendo, que é o seguinte, a pessoa estava dando graças a Deus não poder estar indo para o ambiente de trabalho. Mas agora, com a volta, ela começou a ter esse sentimento de repúdio ao ambiente de trabalho. Está assim, entre a cruz e a espada, ela disse. Porque não estava suportando mais o ambiente de trabalho, apesar de precisar, e agora está começando a se sentir muito mal. Eita, vou ter que ir para o trabalho, vou ter que ir para ali, vou ter que olhar para fulano, para ciclano, para beltrano. Ela quer saber como reverter isso. Aí seria bom a terapia também, né? Bom é que ela precisa do emprego, bom é que a pessoa precisa do emprego, né? É uma bronca. Né? Às vezes às vezes a gente fica um pouco paranoico. O que é paranoico? A gente imagina que está sendo perseguido. Não estou falando que é o caso. Estou dizendo que é o caso, né? A gente se acha perseguido e acha que tem algo contra a gente. É uma paranoia, né? Quando a gente se sente perseguido. A pessoa então, colocou aqui, ela mandou aqui a mensagem. É muita pressão. Muita pressão. Então, o que é pressão? A pressão sobre você que você não aguenta ser pressionado. Ou seja, essa pessoa tem uma estrutura egóica fragilizada. Ou a pressão é maior do que a estrutura egóica que ela tem. Se ela tivesse uma estrutura egóica trabalhada, ela saberia enfrentar essa situação. Exemplo, essa pressão não é só para ela. Também essa pressão existe sobre outras pessoas. Existem pessoas que caem com a pressão e outras se superam. Então, é necessário trabalhar essa estrutura egóica. Falando dessa... Não vai resolver, não. Vendo aqui o relato dessa pessoa, doutor Ednásio, eu até tentei ver se essa pessoa, uma outra pessoa, né, teria algum acompanhamento seu, mas a pessoa chegou a surtar, porque estava sendo muito pressionada, trabalhando no hospital, ali naquele polo hospitalar do Derby, e devido à pressão do seu supervisor, ela surtou, ao ponto de ter parado numa casa
numa casa de repouso psiquiátrico, né? Que não sei se é de repouso também. Então, esse surto foi por causa da fragilidade da estrutura egóica da pessoa, ou todo mundo está sujeito a isso sob forte pressão? Não, as pessoas só surtam quando estão fragilizadas, né? Uhum. Aí, se ela surtasse periodicamente, aí seria um psicótico. Como esse surto não é periódico, foi temporal, foi momentâneo, circunstancial, né? É necessário. Aí foi com medicamento, né? Foi. Infelizmente. Foi. Mas essa pessoa deveria fazer um trabalho desse estruturamento egóico. Tem uma história por trás disso, né? Tem uma história por trás disso. Sim. Ok, doutor Inácio. Muito bom, como sempre, o programa de hoje. Não que eu esteja me despedindo, porque o senhor ainda tem 5 minutos para ficar à vontade. Até agora só foram essas intervenções dos nossos ouvintes internautas e pelo Face, né? Olha, pessoal, fica à vontade também. Se bem que pelo WhatsApp, né? Pelo Face o pessoal fica com medo de se expor. Aí estão explorando o Zap, mas fica à vontade, a ideia é essa mesmo, de você interagir, obter respostas, obter ajuda. Um abraço aqui para a Rosângela Sanches, que também está assistindo o programa Jorge Souza, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. Como eu estava dizendo, né? O programa tem tido uma audiência muito grande aqui no Brasil, Barueri, Minas Gerais, vários outros, Bahia, em Serrinha. Um abraço aí para o pessoal em Serrinha, que está, depois até vou saber mais do pessoal lá, está passando por um processo de pressão, inclusive, muito grande, porque trabalha em presídio, são agentes penitenciários, estão sendo mal pagos, e provavelmente eu vou estar encaminhando esse pessoal para o senhor. Então tem uma audiência muito grande ali na Bahia, em Serrinha. Um abraço para o pessoal que está nos ouvindo agora, aí na penitenciária na Bahia. A audiência é grande, né, da Rede Cristã e do seu programa, doutor Inácio. Mas fique à vontade aí, o senhor tem mais 4 minutos. Eu fiz um trabalho junto ao governo do estado de Alagoas, em relação à penitenciária. Tivemos lá com o secretário do estado de ressocialização, e esse secretário quer fazer um trabalho para reduzir os danos emocionais dos agentes penitenciários. Então, nós sabemos que a polícia militar, a polícia civil e os agentes penitenciários vivem sob pressão, porque a relação com os confinados é atritosa. E nós temos um trabalho para isso. Estamos encaminhando aí todo esse material para os governos dos estados, não só de Pernambuco, mas de outros estados, para que socorra. Então, quem sabe, né, que eles resolvem fazer esse trabalho para reduzir o estresse e os danos emocionais da população que está trabalhando sob pressão. Inclusive enfermeiros, médicos. Eu tenho falado com médicos que está estressado, tem plantão completamente intenso, né? Complicado, intenso. E esses médicos estão precisando também desse material que nós temos para reduzir os danos emocionais. Estamos enterrando o programa, amanhã nós voltaremos, talvez com o mesmo assunto, que é um assunto interessante sobre relacionamento, essa relação que nós temos com o outro, estamos adoecendo. Já pensou? A relação com o outro está fazendo com que nós adoecemos e buscamos medicamento para se curar. Quando deve se curar, quando a relação com o outro deveria ser terapêutica, né? Curativa. Tem gente tão boa quando abraça o outro, né? A cura. Mas nesse caso, o abraço está furando, né? Está espetando um ou outro. Então, eu queria agradecer ao pastor Amaro, agradecer a você que está do outro lado, nesse papo que nós temos diariamente. Estamos aqui à disposição, temos um quadro de psicólogos aqui para atender você. Não sou eu que vou atender muitas vezes, um quadro de psicólogos aqui. Estamos atendendo gente do mundo inteiro, né, online, e também aqui, presencial aqui, na Academia do Cérebro, aqui em Boa Viagem, junto ao Shopping Recife, logo ao lado do Coco Bambu. Que Deus abençoe a todos e até amanhã. Eu aqui e você aí no divã. Muito bem, valeu, doutor Inácio. Obrigado aí por suas informações, seu conhecimento compartilhado aqui com o programa que é seu, no divã com o terapeuta Inácio Silva. Um abraço e até amanhã.
Muito bem, você acabou de ouvir o terapeuta Edinásio no programa que é dele, né? O Divã do terapeuta Edinásio Silva, falando um pouco mais aqui dele. Um abraço aí para a nossa internauta Neide Silva, que também acabou de interagir conosco aqui pelo Facebook da Rede Cristã e do Acorda Bênção. Está aqui na tela, como vocês estão vendo, o canal do YouTube do terapeuta Edinásio Silva, tá? Vocês estão vendo aí na tela o canal do terapeuta Edinásio Silva, também o Instagram Terapia Diária, no Instagram Terapia Diária, ok? Então está aqui na nossa tela o Instagram do terapeuta Edinásio Silva, né? E para quem está me ouvindo pelo rádio, no Instagram é Terapia Diária, Terapia Diária. E aqui você tem o canal do YouTube, terapeuta Edinásio Silva, ok? E aqui na tela, aqui sobre a minha cabeça, na tela aqui, você tem o telefone da Academia do Cérebro para marcar sua consulta presencial ou online. 98217-8817, 98217-8817, ok? Muito bem, vamos ficando por aqui com mais uma transmissão ao vivo, diretamente dos estúdios da Rede Cristã, interligado com a Academia do Cérebro para todo o Brasil e para todo o mundo, com o programa dele, No Divã, do terapeuta Edinásio Silva. Lembrando a você que é ouvinte da Rede Cristã, na fanpage da Rede Cristã, no site da Rede Cristã e nos aplicativos de áudio da Rede Cristã, no Play Store, no Apple Store e pela FM 103,3 de Socorro Jaboatão até Igaraçu, compreendendo as cidades de Olinda, Paulista, Cruz de Rebouças, Abreu e Lima, São Lourenço, Camaragibe, Carpina, Pau d'Alho e Araçoiaba, que nós estamos com a programação ao vivo, com áudio e vídeo, das 3 às 5 horas da madrugada, isso mesmo, das 3 às 5 horas da madrugada. E aos domingos nós temos um programaço que é a campanha evangelizadora, das 14 às 16 horas. Ok? Um abraço, programa No Divã, que acontece diariamente de segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, horário do Brasil. É reprisado à noite, das 20 às 21 horas. Das 20 às 21 horas, aqui pela Rede Cristã. Um abraço a todos, Deus abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir.